Oremos mais uma vez. Amado Pai, nós damos graças ao Teu nome, pelo privilégio de estarmos juntos, adorar-te, servir-te. Queremos também, Senhor, agradecer-te as ofertas que foram levantadas e consagrá-las a Ti. Senhor, que elas sejam usadas com sabedoria e discernimento espiritual, para a glória e honra do Teu nome e para bênção na Tua obra. Agora, Senhor, ao abrirmos a Tua palavra, vem dirigir-nos, Senhor, para entendermos aquilo que Tu tens para nos ensinar. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Uma vez mais, quero dar as boas-vindas a todos que estão connosco, também o bom dia, porque alguns chegaram entretanto, e queremos lembrar aquilo que temos vindo a falar durante as últimas semanas. Temos falado sobre o Evangelho de Lucas e convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias mais uma vez no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Um dos grandes erros da nossa sociedade e até mesmo de muitos cristãos é não gostar de sofrer. E eu digo um dos grandes erros porquê? Nós não gostamos de ter dores. Eu não gosto e tenho muitas, não é? Mas a dor é uma bênção. E agora os irmãos dizem, este pastor hoje não deve ter dormido bem. É, porque se nós não tivermos dores, nós não temos o alarme de que alguma coisa está mal. A dor é um alarme. Mas nós vivemos numa sociedade em que nós só queremos as coisas agradáveis. Só queremos aquilo que é bom. E até mesmo quando falamos na fé cristã e naquilo que nós acreditamos sobre Deus, nós só gostamos de falar naquilo que é positivo. Aquilo que Deus faz de maravilhoso, de grandioso, de poderoso. Então, esquecemos-nos muitas vezes que há um outro lado, que há outros aspectos que fazem parte da vida cristã, do nosso relacionamento com Deus, mas que nós, se pudéssemos pedir a Deus que os retirasse, se calhar era a nossa oração frequente. Por exemplo, nós gostamos de dizer que Deus é amor. Gostamos muito de falar do amor de Deus. Mas quando se fala da justiça de Deus, isso aí já é mais duro. Mas Deus é amor e Deus é justo. Deus é justo. Deus faz justiça. Quando falamos, por exemplo, Deus perdoa-nos. Deus perdoa. Se os irmãos tiverem a passar alguma dificuldade, algum problema, um pecado na vossa vida, se eu disser, Deus perdoa, os irmãos dizem, pastor, diga mais vezes. Mas se eu disser, a Bíblia diz também que Deus repreende e açoita aquele a quem ama. Pastor, não diga nada disso. Ou seja, nós gostamos de um lado, nós não gostamos do outro. E, por vezes, isso leva-nos a não ter uma imagem correta daquilo que é a vida cristã e até mesmo daquilo que Deus é. Ora, ao ensinar os seus discípulos, nós temos visto aqui no Evangelho segundo São Lucas, que ele, o nosso Senhor Jesus, tem proporcionado aos discípulos mensagens, experiências muito positivas, muito alegres, mas ao mesmo tempo tem dado discursos também duros de absorver. E nós sabemos que muitos que seguiam a Jesus e que ficavam muito contentes porque Ele os alimentou, multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Também quando Ele fez o seu discurso lá no Sermão do Monte, disseram, duro é este discurso, quem o pode suportar? E muitos o abandonaram. Aqui em Lucas, ainda há pouco, na semana passada, nós pudemos ver
aquela experiência de Pedro, a grande revelação que ele recebeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aqui nós vamos perceber que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos também poder para eles curarem, expulsarem demónios, pregarem. Eles tinham vivido experiências maravilhosas. Verem uma multidão a ser alimentada. E acontece que agora Jesus vai trazer um discurso mesmo mais duro. A passagem de hoje é uma passagem que talvez alguns dissessem assim: o pastor, quando chegasse aí, podia saltar. Nós temos vindo versículo por versículo, não é? Capítulo por capítulo, episódio por episódio. Aqui se calhar era melhor saltar, não é? Não falamos sobre isto. O que vem a seguir é melhor. Na próxima semana nós vamos falar sobre uma experiência grandiosa, que é a transfiguração. Os discípulos lá no Monte da Transfiguração, vendo a glória do Senhor. Não, vamos passar já para aí. É melhor passar já para aí. Mas agora temos que passar por aqui. E por aqui o que é que Jesus fez? Jesus anunciou que ele ia sofrer. A cruz estava à espera dele. Ele dizia: é importante, no versículo 22 de Lucas 9, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscita ao terceiro dia. Então Jesus começa aqui a falar do seu sofrimento, da sua crucificação, e ele não para, ele continua, ele diz a todos, versículo 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer ir comigo, quer vir atrás de mim, olha, eu vou à cruz. Foi o que ele disse: eu vou à cruz. Então, disponha-se também a fazer o quê? Negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então, Jesus continua com os seus discípulos a conversar, diz que ele vai sofrer, ele vai à cruz, mas ele diz a todos, a toda aquela multidão que está a ouvi-lo, a todos os que estão ali presentes, ele faz um convite. O convite para o seguirem, mas segui-lo é segui-lo também no seu sofrimento. Então, olhando aqui para o convite que Jesus faz, o convite para o seguir, nós podemos ver aqui, em primeiro lugar, este convite é universal, ou seja, é para todos. O nosso Deus não faz acepção de pessoas, não exclui uns em favor de outros, ele dá oportunidade a todos. Ele diz a todos, é um convite universal. A salvação é oferecida a todos. Porque é isso que nós encontramos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, e aqui o mundo é todo o ser humano. É todos. Deus amou todos, de tal maneira que deu por esses todos, não é? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo escreve a Timóteo, e ele diz que Deus quer, em Timóteo capítulo 2, versículo 4, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aqui está a grandeza do amor e da graça de Deus para todos. E o convite que ele faz é a todos. É um convite universal. Tito escreve na sua epístola, no capítulo 2 e versículo 11, que a graça de Deus se manifestou a todos os homens
buscando para eles a salvação. Este é o nosso Deus. É o Deus que convida todos. É aquele Jesus que disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, apesar do convite ser universal, apesar do convite ser para todos, apesar de Deus amar todos, apesar de Deus querer que todos se salvem, isto não significa que todos serão salvos. É duro, é triste, mas não significa que todos serão salvos. Porquê? Porque este convite, apesar de ser um convite feito para todos, é um convite feito também para responsabilizar cada um. É um convite à responsabilidade individual. Porque reparem o que diz: dizia a todos, e depois esse todos passa a ser um. Se alguém quiser vir após mim, se qualquer um, se tu queres vir após mim, então nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Então é um convite universal, mas é também um convite à responsabilidade individual. A salvação é oferecida a todos, mas a resposta vai ter de ser de cada um. E reparem que o Senhor diz e desafia a própria vontade do homem. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer tomar a decisão de me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer andar comigo, então é um convite universal, mas ao mesmo tempo também um desafio à responsabilidade individual. E este convite é um convite para perder a vida. É Jesus que disse: eu vim para dar vida, eu vim para que tenham vida. Agora diz: querem caminhar comigo? Então percam a vossa vida. Têm de perder a vossa vida. Têm de morrer para essa vida. Negue-se a si mesmo, disse Jesus. Negue-se a si mesmo. É muito difícil. Nós que somos seres humanos tão centrados em nós, tão focados nos nossos direitos. Eu também tenho direito à indignação. Eu também tenho direito a isto. Eu também tenho direito àquilo. Nós não falamos tantas vezes nos nossos direitos. Às vezes até dizemos: eu também sou filho de Deus, não é só os outros. Mas o que é que o Senhor disse? Negue-se a si mesmo. É um desafio, é um convite para a autorrenúncia. Aliás, é seguir o exemplo de Jesus. Se os irmãos forem a Filipenses, quando nos fala daquilo que Jesus fez, no capítulo 2, o versículo 5 até 8, diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Negar a nós mesmos é seguir o exemplo de Jesus. E quando Jesus diz: querem vir após mim, querem seguir-me, querem andar atrás de mim, não é? Então, olha, façam o que eu fiz. Eu neguei-me a mim mesmo. O Senhor Jesus vivia na glória. Ele é a própria glória. João diz que vimos a glória do Pai. Quando Jesus veio, vimos a sua glória. Então, o próprio Deus se esvaziou, se humilhou, veio até nós. Ele não precisava disso, mas fê-lo para a salvação nossa, para morrer na cruz. Não teve por usurpação. Ou seja, o Senhor Jesus sabia que havia uma missão a cumprir. A missão era morrer pelos homens. E Ele não quis assumir, roubar a glória do Pai até ser humilhado aqui na terra como homem.
Depois sabemos que a Bíblia, continuando a ler, que diz, mas Deus o exaltou de tal maneira, não é? Que lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Olha, mas é interessante. Ele rejeitou, não quis, por amor de nós, por obediência ao Pai, permanecer na glória, fez-se homem, humilhou-se e Deus o glorificou. Renunciar a nós mesmos, negar a nós mesmos. Mas não deve ser esse o propósito, para que sermos glorificados. A Bíblia diz que se eu me humilhar, serei exaltado. Então, como eu quero ser exaltado, vou-me humilhar, não é? Eu vou ser recompensado. Nossos olhos não têm que estar na recompensa, irmãos. Negar-nos a nós mesmos tem que estar focado na obediência, naquilo que Deus quer para nós. Nós sabemos, hoje ninguém quer perder nada. Hoje ninguém quer perder. Hoje ninguém quer ficar abaixo ou atrás de outro qualquer. A mentalidade mundana é a busca da autossatisfação, dos seus próprios direitos. E nós queremos, quando aceitamos a Cristo, muitas vezes como crentes, que Cristo venha para satisfazer a nossa vontade. Eu quero isto, quero aquilo, então vou a Cristo porque Ele promete dar e eu vou para ter. Não para o servir, não para nos humilharmos diante dEle, mas para a realização dos nossos sonhos. Até oramos muitas vezes, Senhor, abençoa os meus sonhos. Pode sonhar à vontade, não é pecado sonhar. Mas qual foi a oração de Jesus? Há alguma oração feita por Jesus onde nós encontremos, Pai, realiza os meus sonhos? Não. O que é que Ele diz? Pai, seja feita a tua vontade. Realiza os meus projetos. Abençoa os meus projetos. Quando é que nós oramos, Senhor, qual é o teu projeto para mim? Em vez de dizer, Senhor, abençoa os meus projetos. Mas é isto que o mundo quer. Vai atrás dos teus sonhos. Não diz, vai atrás da vontade de Deus. Vai atrás do sonho de Deus para ti. Deus não tem sonhos para nós, porque Deus não dorme, a gente só tem sonhos quando está a dormir, não é? Deus tem projetos, Deus tem planos, mas não tem sonhos. Porque Deus não sonha. Deus está sempre acordado. Então, meus irmãos, nós temos que ir atrás da vontade de Deus, do plano de Deus, para que Ele abençoe a nossa vida. Por isso Jesus dizia, se alguém quer seguir-me, se alguém quer vir atrás da minha vontade, então renuncie a sua vontade. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo significa tirar o seu eu do trono. Porque enquanto o seu eu estiver no trono, o seu ego estiver lá, enquanto quiser a sua vontade realizada, os seus desejos realizados, você não encontra nunca a vontade de Deus. Vai atrás deles, sempre pedindo a Deus que abençoe, mas não é isso que Deus quer. Sabe qual vai ser o resultado? Queda após queda. Queda após queda. Porque não está atrás da vontade de Deus, está atrás da sua vontade. Negue-se a si mesmo. Nós temos um trono. O trono é onde está o rei. E o trono da nossa vida, quem está lá sentado sou eu. Eu sou o rei. Eu quero, eu desejo. Negue-se a si mesmo. Foi o que Jesus disse. E disse mais, ainda mais complicado. Tome cada dia a sua cruz. Isto significa que diariamente, cada dia, tem de haver uma atitude de renúncia, de crucificação. Crucificar a nossa carne. Paulo disse em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, eu já estou, quem sabe? Crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos de nós, sinceramente, podemos dizer e afirmar,
Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquilo que eu faço é a vontade de Jesus. É Jesus a aparecer e não eu. Oh, meus irmãos, por isso é que diz, crucifique-se a cada dia. Tome a cada dia a sua cruz. Porque esta é uma luta permanente que nós cristãos temos que ter. E se nos distrairmos, nós caímos, deixamos de tirar o foco. A vida cristã é uma vida ascendente. É sempre a subir. É verdade. Só que é uma vida a subir numa escada rolante que desce. Tenho aqui dito já várias vezes. Os irmãos podem experimentar a subir uma escada rolante que está a descer. Lá no shopping, ou não é? Aquelas escadas que a gente mete o pé no degrau e depois deixa ir e sobe. Mas agora faça ao contrário. Aquela que desce, é possível. Vocês podem subir, ela está a descer, fazem um esforço, vão subindo, 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 e quando chegam lá acima, ao último patamar já, vão dizer assim, cheguei. Quando acabam de dizer cheguei, já estão cá embaixo, porque pararam. Então nós temos que nos lembrar a cada dia, e a cada dia crucificar o nosso ego, o nosso eu. É uma disposição para Cristo, para que Cristo todos os dias controle a nossa vida. Ora, isso significa que muitas vezes aqueles que estão à nossa volta não vão compreender. Não vão compreender. Quando eu digo que não me quero vingar, porque é Cristo que a vingança é do Senhor. Quando eu digo que abdico do meu direito, porque eu vou negar-me a mim mesmo por amor de Cristo. Então todos, diz Paulo em Timóteo, 2 Timóteo 3,12, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão. E padecerão perseguições. Agora, deixem-me só explicar aqui o que é que Jesus quer dizer. Quando Ele diz, tome cada dia a sua cruz. O que é a sua cruz? Já pensou nisso? O que é a sua cruz? Muitas vezes as pessoas dizem que a sua cruz é uma doença. Tenho esta doença, não tem cura, isto é a minha cruz, tenho que viver com isto. Eu vou-lhe dizer, não é a sua cruz. Outras pessoas pensam que a cruz, já ouvi algumas senhoras que têm maridos assim violentos, esta é a minha cruz, vou ter que suportar. Ou um filho que virou assim, tornou-se um marginal, esta é a minha cruz, eu tenho que suportar. Então, a cruz não é a doença, não é um marido violento, não é um filho desobediente, não é nada disso a sua cruz. Isso não é a sua cruz. A cruz que a Bíblia fala, que Jesus fala, é o sofrimento que nós temos por amor a Jesus. Veja o que diz o versículo 24 lá em Lucas 9. Ele diz que qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Se tiver um colega de trabalho que todos os dias o aborrece, faz a sua vida negra, isso não é a sua cruz. Mas se ele faz isso porque você é crente e quer realmente estragar a sua felicidade, a sua alegria, a sua paz, porque você ser crente e quer arruinar a sua vida porque é crente, porque pertence a Jesus, então isso é a sua cruz. É por amor a Jesus. Não só porque o outro é mau. Então o sofrimento que é a cruz não é um sofrimento qualquer. É aquele sofrimento que é resultado do nosso amor e por nós seguirmos a Jesus. Agora, isto é o que Jesus diz, mas eu gostaria de olhar aqui para o versículo 24 e dizer, quem perder a sua vida, o que é que vai acontecer? Salvará. Então, o convite de Jesus, que é para todos, que é para cada um de vocês e para mim,
O convite de Jesus, que é para nos negarmos a nós mesmos, é um convite também para ter vida. Vida. Não é para ter morte. Passa pela morte do nosso eu, mas é para ter vida. Em Mateus 10, 38 e 39, Jesus diz a mesma coisa. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Irmãos, nós temos que ver a vida na sua dimensão eterna. Quantos anos quer viver? Já pensaram? Quantos anos gostaria de viver? Quem é que daqui gostaria de viver 100 anos? Olha, não são muitos. Muito bem. É possível viver 100 anos? Há muita gente a viver 100 anos, até mais. Mas eu não quero viver 100 anos. Nem 1000. Nem 10.000. Mas eu quero. Não quero, mas quero. Porque o que o Senhor me promete é vida abundante. E a vida abundante não é uma vida com muita coisa. É uma vida que nunca mais acaba. É vida eterna. É vida eterna. E nós não podemos perder esta dimensão eterna da vida. Se nós esperarmos em Cristo, o que é que diz o apóstolo Paulo? Só nesta vida, diz lá em 1 Coríntios 15, somos os mais miseráveis de todos os homens. Senhor, abençoa-me 100 anos. Eu não quero viver com Jesus 100 anos. Eu quero viver com Jesus 50.000, 100.000, 1 milhão, eternidade. É isso que Ele oferece. E o que Ele aqui está a dizer é que quem perder a sua vida vai ganhar essa vida. A vida eterna. A vida eterna é aquilo que o Senhor aqui diz. Por isso Ele diz que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua vida. Mas aquele que por amor de mim perder essa mesma vida, ou seja, renunciar a si mesmo, renunciar a este mundo pecaminoso, os seus desejos e se submeter à vontade de Deus, mesmo que isso implique sofrimento, o que é que o Senhor diz? Esse é aquele que está mesmo a seguir-me. E a mesma maneira como nós seguimos Jesus, o exemplo dele, lá em Filipenses 2, que diz que ele se humilhou e humilhou-se até à morte e morte de cruz e depois foi exaltado, nós seguiremos o mesmo caminho. Seremos também até à crucificação do nosso eu, da nossa carne. E o que é que o Senhor promete? A exaltação e a glória eterna. Por isso ele fala aqui, nessa perspectiva eterna. Ele diz, olha, um dia eu vou voltar. E se vocês não quiserem sofrer por mim, se vocês não quiserem passar vergonha por minha causa, eu no trabalho, na escola, os jovens, na escola, passar vergonha por causa do nome de Jesus, não quero, é melhor ficar calado, é melhor não dizer que sou crente. O que é que o Senhor diz assim? Olha, a vida não é só isto. Há uma vergonha pior. É a vergonha que eu depois vou ter de vocês lá na eternidade. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, o Senhor aqui diz e relembra, Ele vai voltar. Vai voltar em glória. E vai voltar para nos levar com Ele para a glória. Mas também a Bíblia nos diz que se sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Ele prometeu essa vida, vida eterna e gloriosa. Prometeu estar conosco nas aflições. Ele foi à cruz para nos dar essa vida. E seguir o seu caminho é seguir com Ele até ao fim. Mas como a eternidade não tem fim, é seguir com Ele sempre. Então deixo-vos o convite que Ele dá a todos. Se alguém quer vir após mim, negue os seus prazeres, os seus desejos, a sua vontade, a sua arrogância e vaidade. Toma a sua cruz e siga-o. Porque quando fazemos isso, a glória
é a bênção que nos está reservada. Que o Senhor vos abençoe.